Boa tarde, pessoal. Vamos começar aqui então a nossa aula. Na verdade, nosso aqui debate, nosso momento de perguntas e respostas, né, de reflexão sobre a aula que vocês tiveram, né, de ética cristã. E é claro que esse momento é importante também, que vocês vão revisar e vão reforçar os conceitos, né, que vocês viram. Então, é interessante. E aprender também, né? Nesse momento, ele é muito importante também para aprender, para consolidar, né, o aprendizado. Então, a primeira pergunta aí para a irmã Alice. Tá bom, irmã Alice? O que é ética? O que a senhora pode comentar? Bom, eu vi a aula todinha, né? E ética, que ele vi aqui, vem do grego, étio, né? Significa basicamente o conjunto de valores morais que guiam a sociedade, a comunidade e o indivíduo. Isso. Maravilha, né? Um conjunto de valores morais, né? E que direcionam, né? Não só a pessoa, mas toda a sociedade, né? Sociedade, o indivíduo, né? Então, interessante isso. E quer ter ética, né? E mais, se você perguntar para qualquer pessoa se ela tem ética, ela diz que tem, né? Isso é muito, né? É um tema muito debatido, né? Ética, moral. É um tema, só falou que é um tema um pouco assim, regular, mas eu acho assim, um tema bem discutível, né? Sim, exatamente. Então, a gente fala, né? Você tá com falta de ética, né? Isso é falta de ética, não sei o que. Então, é bem comentado no dia a dia, né? Então, a gente vai estudar também um pouco da ética, né? Então, a gente já viu aí que é esse conjunto de valores morais. Aí citou a palavra moral, né? Aí você está definindo ética com outra palavrinha que você precisa entender. E aí a pergunta 2 é justamente isso, vai para o Vladimir aí. O que é moral, Vladimir? Então, a moral, né, são esse conjunto, né, de costumes, de valores, né, em que quando eles são aplicados, né, eles apontam para esse procedimento ético, né, das pessoas, né, ou de uma sociedade. Então, esse conjunto é que forma a moral. Isso, muito bem. Normalmente a gente pensa assim, ó, a ética seria algo mais teórico, um conjunto, né, mais teórico que advém da moral, que ela é mais prática, né? A prática ligada ali mais ao pé no chão, mais ao comportamento, né? Mais à prática do dia a dia. E essa consolidação, ela passa então por ramo ético de certa forma cristalizar esses preceitos, né? Esse conjunto de valores, entenderam? Então tem mais ou menos, teoricamente tem um pouquinho de diferença, né? A ética seria mais teórica, esse arcabouço, né, de os deveres, né, para a conduta adequada do homem, tal, tal. A moral é aquela coisa prática que é feita e que no chão ali batido está indicando e mostrando o que é a prática adequada de um povo, de uma população. Bem interessante isso, né? Irmã Alice, 3. Pergunta 3. A gente aqui vai discutir, né, dois tipos de ética. A ética, né, ou pelo menos pensar nesse primeiro momento, não é ética de modo geral, secular, mas o nosso alvo é a ética cristã. Nota que a gente não tocou ainda em ética cristã. Essa definição de ética ainda não é exclusivamente uma ética cristã. Essa moral, essa definição também ainda não tocou no âmbito cristão, né? Então, nós estamos tratando de coisas mais gerais. E a pergunta 3 vai falar também sobre isso, sobre, né, a ética secular. Então, irmã Alice, e o Vladimir pode ajudar, uma pergunta longa também, com vários detalhes. O Vladimir, depois, vocês podem complementar uma a outra aí, tá bom? Então, pergunta 3, irmã Alice. A ética secular é caracterizada por ser sociológica, imanente, relativa, descritiva, subjetiva e mutável. 6 coisas interessantes. Comente brevemente esses pontos. Como são 6, pode comentar uns 3, o Vladimir ajuda, é uma pergunta grande, né? O Vladimir comenta mais um pouco. Eu confesso para o senhor que eu li isso aí, vi, e fiquei até de pesquisar no dicionário, porque é grande, né?
Sim. E não fiz. Mas Uhum. eu passo para o Vladimir começar e eu continuo, porque Tá certo. Tá certo. São só alguns comentários breves mesmo do que significa essa ética aí secular. Você conseguiu ver, Vladimir? Sim, sim. Pode comentar aí alguma coisa? Então, ela é a ética, né? Ela é sociológica porque ela é aquela que ela é aceita, né? Ou melhor, que ela vem, né, da sociedade. Né? Então, a sociedade ela aceita essa ética como benéfica, né, para o convívio social. Então, por isso que ela é sociológica. Imanente, né, ela seria referindo-se às coisas tangíveis desta vida, né, aquilo que é verificável e perceptível. Relativa, porque depende do ponto de vista, da situação, né, depende da relação, né, ela é uma coisa que ela não é objetiva, né, como a ética cristã, ela é relativa. Então, dependendo da situação, ela pode mudar. Ela é descritiva porque ela se limita apenas a descrever, né, aquilo que é perceptível na realidade, mas não faz um juízo de valor, ela só simplesmente descreve. E subjetiva porque ela é particular, né, e ela é relevante acerca de um indivíduo, ela é pessoal, né, então cada um é uma coisa assim, né, depende de cada um tem teria assim a sua ética, né? E por causa disso também ela é mutável, então ela muda conforme a necessidade, né? Então uma hora é de um jeito, outra hora é do outro. Isso mesmo. E o professor na aula ele comentou um negócio que eu achei muito interessante. Por que as nossas leis estão sempre mudando e sempre precisando ser atualizadas, né? Então ele mostra justamente essa mutabilidade dessa ética, né? Dessa ética secular. Muda-se os tempos, muda-se os costumes, aí você tem que mudar as leis também, indicando essa alternância, né, de ética, essa maleabilidade, essa relatividade, né? E você tem a Bíblia escrita há 2000 anos atrás e é a mesma, e não se altera, os princípios estão aí, pétreos, inquebráveis, né? Só comentando um pouco da ética cristã que provém das Sagradas Escrituras, não é isso? Ele comenta também sobre a sociedade, a política, né? A nossa política que muda, né? A ética secular, né? Que negócio do aborto, da sexualidade, né? Isso, então, exatamente. Então, ele cita muitos os absurdos que estão querendo regulamentar, né? Uns já até regulamentaram, né? Mas tem muitos outros que eles estão querendo botar que vai totalmente contra a palavra de Deus, né? Exatamente. Então ele mencionou, por exemplo, o Código Civil, onde antigamente o casamento era mais protegido, né? O adultério era tido como crime. Tiraram isso, né? A questão do casamento também, né? Projetos de lei, né? Acerca de casamento, de pessoas do mesmo sexo, né? E coisas do gênero, em que o costume muda e essa ética está mudando. Então ele quer mostrar isso, que essa ética secular, ela é um produto dos homens. Eu acho que isso tem que ficar bem claro, né? Um produto dos homens, um produto da sociedade, com todas as características frágeis que justamente pairam sobre a produção humana, tá? Então é uma produção humana, de fato. Por isso que às vezes eles criticam também o cristianismo e as Sagradas Escrituras nessa mesma moeda. E eles acham que a gente é meio tapado, né? Porque eles querem que a gente manipule também os conceitos, né, religiosos, cristãos, bíblicos, e mexa e manipule como eles fazem com a ética secular. Eles mudam, manipulam, o tempo mudou, então a gente tem que se atualizar, então tem uma insistência muito grande que a Bíblia tem que ser atualizada também, como se fosse assim, né? A Bíblia foi tipo assim, a gente vai fazer uma Bíblia nova agora, como é que funciona isso? Então, eles não conseguem entender o pensamento de que nas Sagradas Escrituras, diante da revelação de Deus, não é o homem que vai lá e vai manipular, mexer
isso não cabe mais porque a gente mudou, então não é assim, né? A nossa base de fé e prática, ela é revelada, então ela não é descrita, né? Não é descritiva, não é forjada, fomentada pelos homens, ela é revelada por Deus, então só Deus mexe e ele não quer que seja mexida, a palavra dele é firme. Certo? Então, de repente, a pergunta 3 aí, o ponto objetivo é que é uma produção humana. Então, pronto, isso aí já fica bem descrito o que é uma ética secular, uma produção humana, né? Agora a gente entra no âmbito de tocar aí nos conceitos da ética cristã. Pergunta 4. O que é ética cristã, irmã Alice? Pode comentar o que é ética cristã? Aqui diz que o cristão vive neste mundo, mas tem um sistema ético distinto. Normalmente, suas posições éticas vão de encontro com questões que estão sendo debatidas no cenário atual. Essa que você acabou de falar, né? Que eles querem mudar, né? O nosso ponto de vista, né? E também diz, ética cristã é o estudo sistemático e prático da vida moral do homem, determinado por seu valor e sua norma cristã, como revelado nas Sagradas Escrituras, né? Isso. A ética cristã, então, é esse... Se a gente comparar com a resposta da questão 1, né? Que é esse conjunto de valores, a ética cristã também é esse conjunto de valores, preceitos morais, só que advindos da revelação de Deus. Então, ao contrário de uma ética secular, que é uma produção humana, a ética cristã, ela provém, ela bebe de uma fonte que é a revelação de Deus. Então, são esses princípios para a vida, prática, procedimento do homem para com o homem, do homem para com Deus, o homem para com o homem para com a sociedade, né, falando de um modo mais amplo, né, baseado na vontade de Deus e nas Escrituras. Aí isso caracteriza a ética cristã. Então, por a fonte ser a palavra de Deus, você já nota que, então, as duas já fazem isso, né? Uma ética secular humana, né? Produção humana, ela vem para cá. A ética bíblica cristã, ela vem para cá. Então, são né, dois caminhos muito, muito, muito diferentes, com objetivos diferentes, com propósitos diferentes, né? Aqui, a gente vai ver até mais na frente um pouquinho, aqui a medida de todas as coisas é o homem, o fim último é o prazer, a satisfação e a felicidade do homem, né? O homem é o ator principal. Aqui é Deus, o fim é a glória de Deus, o ator principal é Deus, e o homem né, se conduz para exaltar o nome do Senhor nesse sentido. Aqui você tem orientações sobre santificação, aperfeiçoamento, limitações éticas, morais muito sérias. Aqui está conduzindo para uma liberalidade extrema e sem nenhuma limitação. Então, são diametralmente opostas, né, as ideias aqui, tá certo? Vladimir, pergunta 5. Qual seria uma doutrina bíblica fundamental que regularia a ética cristã? É a doutrina da santificação. Isso, muito bem. Então, apesar de a gente ter outras doutrinas tocando a questão da ética cristã, mas nessa abordagem o autor quer mostrar muito fundamentalmente a questão da santificação, né? A questão de viver para a glória de Deus, de proceder de modo digno do evangelho, né? Conforme Paulo fala que a gente deve viver de modo digno do evangelho, pautar as nossas vidas naquilo que é a vontade de Deus, naquilo que é a vontade do Senhor para toda a criação. Então, a santificação é muito ligada à ética cristã. Eu crescer em santificação é eu crescer na ética cristã. Eu não tenho como me santificar ou estar crescendo em santificação tendo uma vida depravada, deturpada. E tem coisas que são bem claras, né? Até o mundano, de repente, olharia e falaria que tem alguma coisa errada. Por exemplo, não cabe um cristão andar bêbado, por exemplo. Você vê um cristão bêbado, embriagado a todo momento. Então é estranho, né? É errado. Cristão preso em vício de drogas ou outras drogas aí, quaisquer, drogas mais pesadas.
cristão preso na prostituição. É uma coisa que não tem nenhum cabimento, né? Dessas mais visíveis, até os procedimentos e a vida, manifestação da vida mais, né, vamos dizer assim, mais subjetiva, mais não tão visível, né, que são aqueles chamados os pecados menores, né, de repente, mas todos eles são importantes para a santificação, o crescimento e fazem parte de um procedimento de vida, de moral, de ético do cristão, né? Então a Bíblia nos chama a ter esse caminhar de santificação, esse caminhar na ética, né? E essas coisas estão, portanto, bem relacionadas. Tá certo? Então, a parte da ética ela é muito ampla, tá? Essa aula, é claro que ela tem um objetivo assim mais panorâmico, tá bom? Vocês vão precisar ler alguns materiais, foram até indicados, né? Vocês precisam ler. A ética é muito ampla e ela mistura um pouco ética, e um pouco com filosofia e um pouco com sociologia. Então, ela é uma matéria densa, tá bom? E ela trata com questões muito difíceis até para o cristão, né? Procedimentos sobre certo e errado, tem coisas que são muito delicadas e muito difíceis, né? A questão de separação, divórcios, não é isso? Questão de casamento, de relacionamentos, questão de namoro, pode, não pode, quais são os limites, né? No âmbito cristão, questão com alimentos, comida e drogas, não é isso? Então, é muito delicado também, né? A eutanásia, trabalhos, por exemplo, com célula-tronco. Então, coisas que sempre o cristão está sendo questionado, relacionamentos, né? Hoje em dia, o mundo se reconfigurando, né? Com a realidade de pessoas do mesmo sexo se relacionando. E mais, a proposta é muito mais ampla do que isso. A proposta é não ter barreira nenhuma de relacionamento, né? Nem gênero, nem número, nem grau. Então, a proposta maior não é nem apenas debater se homem com homem, mulher com mulher, se isso tem cabimento, se, né, à luz da Bíblia, à luz da natureza, à luz da ciência, à luz da... Enfim, mas o desafio já é até maior, porque não tem mais barreira de gênero, número e nem grau. Ou seja, o que significa isso? Gênero. Homem com homem, mulher com mulher, então não tem mais, já está se rompendo a barreira de gênero. Número, por que só um? Por que eu não posso me relacionar sexualmente, né, com 2 ou 3 ou mais pessoas? Então, a questão do número também já está sendo trabalhado, entendeu? Você vê na legislação hoje que o cara... com um amante, a amante já tem direitos, né? De repente tem uma espécie de união estável já com o amante, por exemplo. Então ela já teria direito, já teria pensão, já teria uma série de coisas. Então essa questão do número também é algo que já daqui a pouquinho eles barram, né? E o grau também, daqui a pouquinho o incesto também vai ser banalizado. Então relações de pai com filhos, irmãos com irmãos, tios com sobrinhas. Então, essas coisas todas são pauta daqui para, entendeu? Daqui para pouco aqui, ó, a gente já vai estar debatendo isso. Então, são desafios éticos. É claro que o cristão tem muita clareza, mas no debate público, o cristão, além de ter clareza e firmeza, no debate público, quando as pessoas não querem saber da lei de Deus, ele tem que estar firmado também em argumentos, né? Para o debate público, para além das escrituras, não é isso? Usando uma teologia ou argumentos mais naturais, científicos, etc., para ter alguma entrada no debate público. Tá certo? Então, a gente precisa conhecer, orientar, até para explicar. Para o cristão está resolvido, eu não tenho problema a pessoa chegar e falar, olha, é certa a pessoa ter relacionamento com a árvore, que é o chamado pansexual. O pansexual, que já é conhecido, já é acalentado, na ética secular também já é uma pessoa que não tem ou não deve ter nenhuma limitação nos seus desejos, na sua prática sexual.
O pansexual é aquele que ele se relaciona sexualmente com tudo que ele quiser, com animais, ou com vegetais, com plantas, ou com seres humanos. Seria o pansexual. Então, no Brasil, tinha um muito famoso, chamado Serguei, né? Então, ele já deu entrevista no Jô Soares, uma época atrás, tal. Ele falou que, parece até cômico, ele disse que uma vez estava num parque e sentiu atração sexual por uma árvore. E aí ele ficou pelado e subiu na árvore e teve relação com a árvore, ele na frente de todo mundo, e meio que parque. Então, é um negócio animalesco, né? Um negócio... Parece que o homem, nesse afã de ser muito inteligente, muito esperto, tá deixando o homem, tá fazendo o homem regredir a condição quase de animal, como se fossem cachorros numa rua, que quando estão no cio, eles se cruzam sem ter nenhum pudor, nenhum constrangimento. E os seres humanos parece que querem viver assim também, né? Então, é bem complicado, entendeu? É tenso a questão da ética, é uma matéria difícil, matéria, né? No contexto da igreja, no contexto secular, o posicionamento do cristão, é um desafio, de fato. E tem a ver muito com cosmovisão cristã também. Então, você vê que essas coisas estão relacionadas. 6 agora. O 6 aí é completar uma tabela, tá? Deixa eu ver se eu consigo deixar essa tabela um pouquinho maior. Não sei porque que essa tabela tá tão pequenininha assim. Tá dando para ver aí? Ah. Então aqui, tem duas colunas, né? A coluna esquerda, ética cristã, coluna direita, ética secular. Tem, comparando, não é isso? Então, onde tiver uma lacuna, é justamente aí que é para vocês responderem e preencher. Tá bom? Quem respondeu a última? Vladimir. Tarmalice. Tarmalice completa essa tabela aí. Tenta completar, tá bom? Se tiver alguma dificuldade, chama o Vladimir para ajudar, tá? Então, vamos lá, ó. Ética cristã, ética secular. Ética cristã, ela é uma ética revelada. A ética secular é sociológica. A ética secular, agora na segunda linha, é imanente. E a ética cristã é o quê, então? Não tem, né? É absoluta. É esse sentido, mais ou menos esse sentido, absoluta. Mas tem uma palavrinha mais mais ligada a esse termo imanente, né? Imanente, uma palavra, né? Um antônimo, né? Um oposto desse imanente seria o quê? Agora vi. É porque a absoluta está ali embaixo já, né? Então ela é imanente. Vladimir, você lembra, Vladimir? A ética cristã nesse sentido seria transcendente. Isso, é a palavrinha que é contrária, imanente. Imanente é perto, né? Dentro da criação, ou seja, das coisas materiais, né? Palpáveis. O transcendente é das coisas maiores, que ultrapassam a criação, né? Transcendem a criação. Né? No caso, a vontade, o desígnio de Deus, que ultrapassam, né, a simples prática, a matéria e o pragmatismo. Né? Então, vamos lá. Agora o Vladimir. O Vladimir já ajudou, né? Então vou voltar para a irmã Alice. Vamos ver se a irmã Alice consegue essa. Então, a ética cristã é absoluta também. A ética secular, então, se a ética cristã é absoluta, a secular vai ser... absoluta, a secular vai ser relativa? Isso. Aí a secular vai ser relativa. A absoluta é que ela tem o sentido de ser fixa, né? Ela não está mudando. Ela tem um padrão geral estabelecido. A relativa é que ela muda, né? Ela tem Hoje em dia a gente está vivendo muito uma ética relativista, né? Sim. Então, a ética... E essa é muito perigosa, né? A ética relativista entra na política, então... Você vê decisões muito relativas, né? Muito dependendo da visão de uma pessoa, visão que depois vão se tornando tudo antagônico, né? Você vê um Supremo, por exemplo, um Supremo Tribunal Federal que libera, por exemplo, um Lula, né? Anula as condenações, etc.
mas que ao mesmo tempo prende um ladrão de galinha, que já foi denunciado coisa do tipo, né? Que condenam veementemente um ladrãozinho de galinha, um ladrãozinho por meia dúzia de bobeirinha aí. Absurdo, Então, né? não que seja o crime seja menor ou justificável, né? Não importa o tamanho do crime, é crime. Mas a justiça ela tem que dar pesos e medidas honestas, né? Então, se o peso é tão árduo para um, por que para o rico não? Por que para o colarinho branco não, né? Então é relativista, né? Então puxa-se ali uma ou outra lei, algum fator, alguma justificativa e, pô, joga lá. Aí você começa a ter nessa ética relativista verdadeiros Frankenstein, né? Sendo construídos, verdadeiros absurdos, né? Sendo feitos. Tá certo? Agora, Vladimir, a ética secular é descritiva. E a ética cristã, então, seria o quê? Normativa. Normativa, etc. Exatamente. A ética secular ela está descrevendo um procedimento, descrevendo. A ética cristã vem e fala, não faça, é norma, né? Não, não, sim, sim, não, não. Irmã Alice, a ética cristã ela é objetiva. A ética secular seria o quê? É subjetiva, não? Subjetivo, exatamente. Objetivo é algo que está relacionado ao todo também, né? Ao que é palpável, ao que é absoluto, em algum sentido absoluto. O subjetivo está muito ligado ao sujeito, à pessoa, né? Então, é muito pautado em mim, no meu gosto, no meu querer, né? No meu achar, né? Isso, não, eu acho. Você não tem uma época assim? Ninguém é dono da verdade. Você acha que você é o dono da verdade? Então, ninguém é o dono da razão. Então, eu acho que deve ser assim. O outro diz, eu acho que deve ser assado. Todo mundo diz, eu acho, e toca sua vida nesse eu acho e pronto. Porque é subjetiva, né? Não, eu acho que deveria ser assim, assim, assado. Então, isso é subjetivo, né? Quando você fala eu acho, então é subjetivo, né? Não é eu acho. O padrão tem que estar fora de mim. Não é eu acho. É o que é o certo. O que é a verdade. O que é o correto. Não é o que eu acho. Eu acho que a pena de morte seria interessante. Mas é o que eu acho o que é objetivamente, né, uma coisa boa. Eu acho, né, que, sei lá, porte de arma é bom, mas não é só o que eu acho, né, ou que não é bom, né, a gente tem muito esse dilema também de pena de morte, porte de arma, né, agora no governo Bolsonaro teve muito zum no porte de arma, se é legal, se não é, se você concorda, não concorda no porte de arma, aquela coisa toda. Eu acho que é ruim. O outro, eu acho que é bom, mas não é o eu acho, não é o achismo, né? O que é objetivamente comprovado? O que é objetivamente estabelecido? Quais são os princípios mais objetivos acerca da pessoa, da sua autodefesa? Está muito ligado à autodefesa, está ligado à liberdade, tá? Tem uma série de fatores aí que são mais objetivos, entendeu? Então não é eu acho que vai matar mais gente, ou eu acho que vai matar menos gente. Não é eu acho. Então não deve ser subjetiva. A ética cristã ela é objetiva. A ética secular é mutável. E a ética cristã é o que, Vladimir? Ela é imutável. Isso, então bem lógico aí, né? Se um é mutável, está mudando a todo tempo, a todo momento, uma frenesia absurdo. A ética cristã ela é pétrea ali, ela é imutável. O não matarás está desde a época de Moisés, o não roubarás, o não furtarás, honra teu pai e tua mãe, não cobiçarás. Isso são princípios pétreos desde 4.000 anos atrás, entendeu? E estão aí, né?
e os princípios do Novo Testamento, né, há quase 2000 anos atrás, e por eles a gente se pauta até hoje, e a comunidade e a sociedade que tem se pautado pelo cristianismo não tem sido nenhuma comunidade bárbara, nenhuma comunidade retrógrada, nenhuma comunidade bestial, nenhuma comunidade né, de atrocidade, como às vezes as pessoas pintam, né? Na verdade, as comunidades e o cristianismo fez muito bem para o Ocidente inteiro até. Quando se olha, né, a influência do cristianismo no Ocidente, a gente tem um Ocidente hoje, né? A gente tem o que tem hoje, muito se deve ao cristianismo. Então, não é para menosprezar, pelo contrário, os princípios, a ética, princípio de trabalho, princípio de família, princípio religiosos, né, de adoração, de culto, e tudo isso, o princípio do fazer o bem ao próximo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, esses princípios têm forjado uma sociedade mais forte ao invés de mais fraca. E às vezes é muito banalizado e criticado injustamente o cristianismo. Tá certo? E além de que o cristianismo, no decorrer da história, nunca chegou a aquilo que era para ser 100%, né? Então a gente teve desvios no cristianismo, homens também, né? Homens que falharam, uma igreja que se desviou, uma igreja apóstata. A gente teve vários percalços ainda, e mesmo assim, o cristianismo ainda influenciou muito o mundo ocidental. Só para pegar uma parte do cristianismo calvinista, por exemplo, que valorizava o trabalho, família e coisas do tipo, essas nações mais ricas do mundo hoje tiveram o berço do protestantismo calvinista, né? O berço ali firmado nesses princípios, o princípio que Deus está abençoando, está direcionando, que a vida tem que ser para a glória de Deus e, portanto, fazer sempre o melhor possível. Muito valor ao trabalho, porque é o trabalho, a manifestação também para glorificar Deus. E esses estados foram estados que deram valor à justiça, condenando veementemente o mal, refreando o crime, né, com punho de ferro em relação à justiça e, por outro lado, trabalhando muito. E aí tem Inglaterra, Alemanha, Suécia, Holanda, não é isso? Estados Unidos, uma nação inteira foi forjada por puritanos e por calvinistas, né? Ou tiveram um braço muito forte para estabelecimento dessa nação. E várias outras que são nações muito bem sucedidas até hoje, né? De vanguarda aí. Certo? Continuando aqui, pois bem, a aula 1, então, finaliza, a gente vai para a aula 2, então. A aula 2 só tem essas 3 perguntas, tá bom? Vou até baixar o zoom aqui, só tem essas 3 perguntas, né? Então, vamos lá. Irmã Alice agora, não é isso? Irmã Alice que responde? Sim. Qual a fonte de conhecimento e sabedoria para as formulações da ética cristã, irmã Alice? Eu tenho aqui, pastor, trabalho, família, cultura, autoridade, governo e espiritualidade. Isso, mas assim, mais objetivamente, a gente está perguntando ali, ó, a fonte do conhecimento, a fonte, da onde que a ética cristã tem a sua fonte, né? É da palavra, né, pastor? Isso. A palavra de Deus. Isso, a revelação, a palavra de Deus. Exatamente. Então, ao contrário do secular, né, a ética cristã, ela tem a sua fonte na revelação de Deus. Que ele diz assim, Deus trouxe seus valores para a humanidade, para a sua revelação, né? Isso, exatamente. Então, Deus fez o homem, fez o mundo e fez toda a criação, não é isso? E ele é um Deus que ele também colocou as leis de funcionamento desse mundo, né? Ele tem autoridade para isso, né? Então, o ponto de partida da ética cristã já é muito diferente da ética secular. O ponto de partida da ética cristã é reconhecer Deus, reconhecer que esse mundo é dele, e, portanto, tem uma autoridade superior ao homem, e esse Deus revelou o que ele quer que esse homem faça.
Esse homem tem que corresponder, então, a esse Deus. Ética secular não advoga nada disso. Ética secular não tem Deus. Esse mundo, então, não tem autoridade acima do homem. Então, o homem é a última medida. Então, o que o homem decide, o consenso humano, ele tem essa autoridade. E eles advogam que tem essa autoridade, essa autonomia, essa liberdade, então, de decidir o que os homens devem ou não fazer, ou pelo menos orientar de modo geral, mas o homem teria essa liberdade. Então, o homem não está no mundo de Deus na ética secular. O homem está num mundo casual, sem dono. Entendeu? Na ética cristã, o homem é devedor de Deus, e Deus, objetivamente, colocou o que esse homem deve a ele, como é o seu proceder. Na ética secular não tem Deus, não tem essa obrigatoriedade de satisfazer a Deus algum. Então, não tem limitação ético-moral, a não ser a imposta pelo próprio homem e pela sociedade como consenso, porque aí essa é a última medida. Então, se o homem, a sociedade, em determinado momento, elabora uma lei de trânsito, então a gente tenta, de certo modo, né, de algumas maneiras, mesmo sendo relativista essa ética, mesmo a gente tendo subterfúgios, de modo geral a gente, né, se adapta a isso que foi consenso da sociedade. Mas é uma produção da sociedade, não tem... A fonte, então, na ética secular, a fonte é o homem, a fonte é a sociedade, a fonte é o que fazer para o bem comum, não seria a vontade de Deus. Então, totalmente diferente. Por isso que as conclusões também são totalmente antagônicas, né? Totalmente antagônicas. Quando você pega uma célula-tronco, aqui o princípio da vida se dá de modo diferente, a vida não é sacra, e, portanto, pode ser manipulado, não vai ofender nenhuma divindade porque não tem Deus. Então, trabalhe-se, faça o que você quiser, manipule, seja o próprio Deus. Nesse outro sentido, a vida é um dom de Deus, é sagrada, a gente tem limitações até para a manipulação de seres vivos, de humanos, e, portanto, não deve ser tocada em certo sentido, né? Células no sentido de células vivas, né? Célula-tronco de embriões, de seres vivos, né? E coisas do tipo. Então tem um debate muito... Então, conclusões antagônicas, né? O aborto, por que o aborto é tão polêmico, tal? Na ética secular, isso não é vida, isso não é sagrado, isso, né? Isso é um... Como é que eles chamam lá no início? Isso é um... No início da formação do feto, que ele chama gameta, sei lá, um amontoado, isso é um amontoado de células. Isso não tem nada de sagrado, ainda não é vida, né? Ainda não é uma pessoa, não, isso é um embrião, né? Um embrião não é um embrião, tá ali na fase de metástase, eles chamam só de um amontoado de célula. A gente olha para a Bíblia, o valor e a consideração desde a concepção para a vida humana. Entendeu? Então, são coisas diferentes, né? Então, abortar uma criança até o 9º mês não teria problema nenhum para essa visão, não seria sacro, ainda não veio para o mundo, ainda não é uma pessoa, né? Imagine, 8 meses, 9 meses, 7 meses, né? Então, não é um humano só porque está dentro da barriga da mãe, né? Com toda a formação, enfim. Porque tem correntes abortistas que querem liberar o aborto independentemente do tempo. Independentemente do tempo, querem liberar. Então, é um verdadeiro assassinato. É um verdadeiro assassinato. Tá certo? Então, para eles não tem muito valor a vida. Para a gente, a vida é sagrada. Então, tem uma série de diferenças, né? Então, a nossa fonte é a revelação de Deus. Deus falou. O professor aqui trabalhou também um pouquinho da nossa cosmovisão, criação, queda, redenção, né? Nesse momento, eu acho que ele trabalhou um pouco isso, que a gente tem que relembrar isso, né? Deus criou todas as coisas, houve o pecado, o desmonte, né? A queda do homem,
e depois disso Deus trabalha numa redenção, né, de todas as coisas em âmbito espiritual e também futuramente, né, a seu devido tempo, no âmbito material. Então isso a gente tem que levar em consideração também, tá certo? Então, por que a gente precisa tanto da revelação de Deus? Porque a gente está em queda, a gente caiu, está falho, quebrado, o homem corrompido. E por que a gente não deve confiar na produção humana, numa ética humana? Porque é a produção do homem corrompido. E o homem corrompido vai produzir coisa corrompida. Então a gente deve confiar de fato no que vem de fora. É isso, na revelação de Deus. Porque o homem está corrompido. O homem tem a sua faculdade obstruída, obscurecida pelo pecado. O homem não quer mais adorar a Deus. O homem quer adorar o homem. O homem quer exaltar o homem. O homem quer dizer que o homem é bom. O homem quer produzir um homem perfeito. Mas não vai conseguir, entendeu? Então a gente precisa da revelação e da ajuda divina para consertar os desmontes que a gente mesmo se meteu neles por causa do pecado. Ok? Entendido? Então é importante a doutrina da queda e da redenção também. A gente não vai conseguir, né? Por exemplo, a ética cristã é uma ética que ela é para todos os povos. Ok? Todos eles vão ter que prestar conta diante de Deus. Mas nem todos vão conseguir obedecer. Porque a obediência também é algo que vem de Deus e é um dom de Deus, o conseguir corresponder à palavra de Deus. Tá certo? Eu acho que tem até perguntas desse tipo. Pergunta 2, já estou entrando na pergunta 2 aí. Então, pergunta 2, Vladimir. A revelação de Deus e os mandamentos foram direcionados apenas para o povo de Deus, os cumprir, ou para toda a humanidade? Todos os homens estão debaixo da lei de Deus? Comente. Sim, todos os homens, eles são obrigados, né? Eles têm essa obrigação de cumprir todos os mandamentos de Deus. Apesar de, no Antigo Testamento, né, a lei ter sido entregue à nação de Israel, mas a nação de Israel, um dos propósitos dessa entrega era que a própria nação de Israel, né, ela refletisse essa lei para todos os demais povos, né? Infelizmente, eles não tiveram a capacidade, mas o Evangelho veio para cumprir esse papel, né, de levar, de dar essa oportunidade para todas as pessoas, independente da nacionalidade, independente da onde elas viessem, né, de qual a sua etnia. Então, até porque a lei de Deus, né, ela é eterna, então ela sempre existiu, independente do tempo, né, onde nós estejamos vivendo, né, todos nós temos a obrigação de obedecer essa lei, inclusive seremos julgados, né, em função da desobediência, né, independente de você, da época que você viveu e de você ter conhecido ela ou não. Isso, muito bem. Tá certinho? Então, a lei de Deus é universal, né? É para todo o homem debaixo da terra, né? A pessoa acreditando ou não, ela vai ser, no final das contas, julgada pela lei de Deus também, né? Agora, o fato interessante é que só vai cumprir, só quem consegue obedecer essa lei de Deus é o povo de Deus, que está sendo capacitado pelo Espírito, é regenerado, e olhe lá, com muita dificuldade ainda, hein? Né? A gente ainda tem nossas dificuldades, nossas limitações. Imagine-se, para o povo de Deus, capacitado pelo Espírito Santo, lavado, remido, regenerado por Deus, a gente se vê ainda em situações de dificuldade de obedecer a Deus. Imagine quem não tem nenhum compromisso, nenhuma ligação, nenhuma comunhão com o Senhor. Então, vão estar, de fato, muito distante de cumprir a lei, a ética cristã, a lei de Deus, e vão achar sempre muito esquisito, né? Esses cristãos aí que se abstêm, que têm uma vida simples, que têm uma vida
como alguns dizem, né, quadrada, que tem uma vida, né, enfim, os adjetivos, né, para xingar, né, essa vida quadrada, privada, com privações, né, enfim. Mas, na verdade, não é isso, né? Na verdade, é uma vida com ética cristã, com princípios que a gente entende que são bons para glorificar Deus e para proteger o homem, né? Uma pessoa, certa vez, mostrou muito bem o que é a lei de Deus. Ela fez uma ilustração, né? Uma cerquinha aqui, eu vou tentar representar aqui rapidinho. Imagine que aqui é uma cerquinha, né? E uma pessoa está bem aqui, né? Aqui do outro lado. E aqui não tem nada, né? Que é um precipício, mas a pessoa não vê o precipício, né? A pessoa está desse lado, só vê a cerquinha, e ela fala, por que essa cerca está me limitando? Por que essa cerca está me atrapalhando? Por que essa cerca... não vou me limitar a cerca, não vou obedecer a cerca, eu vou pular essa cerca. Ele vem, pula, e a ilustração é que ele pula para cair no abismo. Então, a ideia da lei de Deus é essa cerca, né? Essa cerca, ela está aí para proteger o ser humano, né? A pessoa que não entende, né? Às vezes, né? Quando Deus fala não matarás, ele está protegendo a vida, né? Ele está protegendo a vida, né? Quando ele fala não furtarás, ele está protegendo a outra pessoa, o bem do outro, a propriedade privada, falando da pessoa não ser invejosa, se contentar com o seu, não cobiçarás, ele está protegendo as coisas e a vida e a propriedade do outro também, né? A esposa do outro, os bens do outro. Honra teu pai e tua mãe, e uma série de outras coisas, não é isso? Então, Deus está protegendo o homem, está protegendo a sociedade, não é isso? As pessoas se escandalizam quando a gente bate muito na tecla do casamento, do relação sexual somente no casamento, e o casamento com fidelidade, né, e ter essa estrutura familiar bem estabelecida. Mas você pode ver que o casamento e a ideia de um homem com uma mulher e ter essa fidelidade, essa união indissolúvel, ela é muito boa para proteger também o homem e a sociedade. Você vê, tem crimes bárbaros em uma sociedade, e as sociedades são cada vez mais volúveis quanto menos estrutura familiar ela tem. Então você vê crimes bárbaros também quando você não tem muita vamos dizer assim, regulamentação nessa relação homem e mulher. Por exemplo, o homem chifrado, escorneado, ele fica, em muitos casos, da morte. O cara vai lá e, às vezes, ou pega e dá fim à vida da mulher ou do amante, e vice-versa, a mulher também, né, traída, também, em certos casos, é muito complicado a situação. Então, só nesse caso de ter essa fidelidade, homem com mulher, já é uma proteção muito grande para a família, né, para a estrutura. E às vezes a gente acha que isso é limitar, então, é bobeira, né? Uma certa vez, uma amiga de trabalho colocou no Face algo sobre relacionamento, e eu coloquei assim, você sabe, né? O Face, comunidade pública e tal, e eu falei assim, ok, namora e tal, mas o relacionamento abençoado, ou coisa assim, adequado seria no casamento, coisa do tipo, né? Eu dei a entender que seria importante o casamento e a relação dentro do casamento. Para que eu fiz isso em público? Nossa! Foi uma chuva de crítica. Esses crentes retrógrados, não sei o quê, enfim, né? Manipuladores, não sabe nada da vida dos outros, não sei o quê. E no final as mensagens eram assim, seja feliz, não se limite, não ouça conversas retrógradas, não sei o quê, não sei o quê. Eu fiquei olhando assim, falei, meu Deus do céu, para onde é que a gente vai, né? Então você não pode comentar, não. Se você comentar, você já é um absurdo você falar que o local do relacionamento sexual adequado é dentro do casamento. Na nossa sociedade, faz isso em público para você ver. Você vai ser linchado publicamente.
como tapado, retrógrada, né? O povo tá tudo aí frustrado nos casamentos, todo com problema nos casamentos, mas nós é que somos os retrógradas e os equivocados. Certo? Mas enfim, então é só para a gente ver que tá complicada a situação, né? Pergunta 3, irmã Alice, para a gente finalizar por hoje. E o Vladimir depois pode ajudar também, tá bom? Essa pergunta é um pouquinho mais difícil, né? Mas aí o Vladimir também ajuda, a irmã Alice também comenta, tá bom? É uma pergunta maior. Encontramos a lei de Deus com diversas nuances. Ela tem aspecto cerimonial, civil e moral. Principalmente quando a gente olha para o Antigo Testamento, tá? A lei de Deus no Antigo Testamento, a gente vê essas nuances. Vale lembrar que não são 3 leis diferentes, tá? É uma lei, é a lei de Deus, é um pacote. Só que ela tem essas nuances, tá bom? Cerimonial, civil e moral. É preciso compreender adequadamente a lei de Deus no contexto em que foi dada e aplicá-la adequadamente em nossa época. Nesse sentido, explique o que é a lei moral de Deus. O que é a lei moral de Deus, irmã Alice? Aqui diz que é estabelecer deveres em diversas áreas da vida humana, retrata os 10 mandamentos e manifesta-se ao longo de toda a Escritura como preceito e exemplo. Eu só quer saber sobre a lei de Deus no nosso mundo agora, né? Isso, traduzindo isso que a senhora falou, simplificando, a lei moral de Deus é... A lei moral de Deus nós vivemos a lei moral de Deus, é a Bíblia, né? É a palavra de Deus. Ele deu até um exemplo, né, de Moisés, né, de 10 mandamentos, e no Novo Testamento, quando Jesus falou no sermão, né, das montanhas, que ele não quis diminuir os 10 mandamentos, mas ele quis reforçar, né? Isso. E aqui para nós, nesse mundo, a lei moral de Deus, ela como o senhor falou, para nós que somos cristãos e que compreendemos um pouco dessa lei cerimonial, civil e moral, já é um pouco difícil, né? Tem hora que fica meio difícil. Imagine para quem não conhece a palavra de Deus, né? Eles acham que, como o senhor falou, que nós somos retrógrados, nós vivemos uma lei de um livro que faz 2000 anos atrás e que tudo mudou, que nós temos que parar de ser fanáticos, que não é assim e tal, né? Então, eu acho que nós estamos certos de viver essa lei moral de Deus, né? Cerimonial moral de Deus, dentro dos mandamentos de Deus. Sim. Vladimir, quer comentar alguma coisa, Vladimir? Eu entendo que a lei moral de Deus, né, ela reflete a sua vontade, né, os seus princípios, os seus valores, né, para a humanidade no contexto relacional, né, por isso a gente vê muito nos 10 mandamentos, como o professor falou, né, que os 10 mandamentos aí seria a expressão máxima, né, da ética de Deus, né, da sua lei, da sua vontade, porque ali você verifica que os 10 mandamentos, né, eles são 10 mandamentos relacionais, né, tem os primeiros 4, que é a relação Deus e o homem, e os demais 6 são na relação homem-homem. Então, essa vontade, essa lei, né, de Deus, ela compõe tudo isso. Isso, muito bem. Só para complementar alguma coisa, a lei moral de Deus são aqueles princípios que você encontra na palavra, que eles são perenes, né? Eles são eternos e refletem justamente a pessoa de Deus. Eles não estão ligados a um contexto, né? Então, por exemplo, a lei que tem aspecto cerimonial, civil e moral, não é isso?
quando você olha no Novo Testamento, que Jesus satisfez os aspectos cerimoniais da lei do Antigo Testamento, e os aspectos civis também, eles foram, de certo modo, diluídos, porque o evangelho e a igreja se espalham por toda a terra. Então, agora eles não têm uma nação e não impõem um código civil para a nação onde que vão. O código civil também foi, de certo modo, satisfeito na nação de Israel, e o cerimonial foi satisfeito porque ele mostrava Cristo, e uma vez que Cristo veio, então ele satisfez esse cerimonial. Então, toda aquela legislação do Antigo Testamento, de certa forma, ela está num contexto, né? Quando ele fala, não coma carne de porco, é uma lei contextual, certo? Na adoração, venham e ofereçam uma ovelha. É uma lei, um mandamento, que ele é contextual, ele tem um contexto ali. Mas quando você chega, principalmente em partes como os 10 mandamentos e outros textos, você tem princípios mais perenes, que ultrapassa o tempo e o espaço, né? Os 10 mandamentos, por exemplo, você pode ver, ele é totalmente desligado de condições culturais. Todo povo, toda nação, em todo contexto, ele cabe. Por exemplo, o não matarás não é só para Israel de 4.000 anos atrás. O não matarás é para o brasileiro, é para o chinês, é para o holandês, é para o japonês. O não matarás, ele serve para o mundo, porque ele é um princípio perene, né? Um princípio geral. O não cobiçarás também. Então, são princípios que refletem a vontade e o ser de Deus em essência. Então, essa seria a lei moral de Deus. E nós somos obrigados, né? Obrigados a obedecer e observar a lei de Deus. Por isso que a gente advoga ainda a validade dos 10 mandamentos como lei moral, como lei de santificação, não relacionada à salvação, relacionada à santificação. Né? O ama ao próximo como a ti mesmo não está nos 10 mandamentos. Mas é uma lei também do Antigo Testamento, é uma lei moral perene. E Jesus falou, ama a Deus sobre todas as coisas, Deuteronômio 6,4, não está nos 10 mandamentos. Vocês observaram? Que o ama a Deus sobre todas as coisas, com a sua força, com toda a sua inteligência, com todo que Jesus fala, né? E ama ao próximo como a ti mesmo. São duas leis que Jesus resume, todas as leis. Essas duas não estão nos 10 mandamentos, né? O ama a Deus é Deuteronômio 6,4 e o ama teu próximo como a ti mesmo, ele pega lá de Levítico 18:19, se eu não me engano, ou 19:18, tá? Então ele pega de Levítico e de Deuteronômio, e não estão nos 10 mandamentos. Então, os 10 mandamentos são um resumo, né? Mas a gente tem uma estrutura, não é isso? Ama o teu próximo como a ti mesmo, né? Então, como Jesus falou, então tem uma estrutura que ultrapassa até mesmo os 10 mandamentos, mas eles são base. Então, a lei moral de Deus, no Novo Testamento você vê muito falando de lei do amor, né? Tiago fala da lei do amor, o apóstolo João, novo mandamento vos dou. E depois ele fala, mas não é novo, porque vocês já conhecem. Então, essa nova lei do amor, essa é a lei de Cristo, não é isso? E tudo que o Novo Testamento está utilizando outro palavreado, está falando dessa lei moral de Deus. Não é outra coisa, de fato. A lei do amor também não é uma lei sentimental de ursinhos carinhosos. A lei do amor está falando dessa lei moral de Deus. E que também é objetiva, é prática, ela é visível, ela é visualizada nos 10 mandamentos e alguns outros mandamentos que o Senhor colocou para a igreja. Tá certo? Então, essa lei moral de Deus é aquilo que é objetivo para a nossa ética cristã, tá bom? Se a gente conhecer a lei moral de Deus, o que Deus está exigindo e querendo dos homens, a gente está sabendo o que são os reclames, aí, vamos dizer isso, assim, da ética cristã. Tá certo, meus irmãos? Só começou, são 2 aulas, tem mais 6 aulas pela frente, matéria muito, muito boa. Esse professor também muito bom, leituras muito boas também, recomendadas. Vamos estudar e vamos aproveitar ao máximo, em nome de Jesus. Deus abençoe a vocês e até a próxima aula, tá bom? Tchau, Deus abençoe.